Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Então, estamos em processo. Bom dia. Estamos em processo de formação da turma, né? A Luma e a Ana Amélia presentes. Vamos aguardar mais alguns instantes para a turma ir aos poucos se formando. Tá certo. Professor, que trabalhinho chato aquele que o senhor deu para a gente. É um trabalho que eu julgo interessante, porque ele não tem um desenrolar linear, né? Ou seja, ele força a um processo de reflexão, né? Que leva muitas vezes a um campo de subjetividade. E isso é importante, porque no planejamento urbano, nem sempre tudo é na linha do racional, do cartesiano, né? Como a cidade envolve múltiplas, eu tenho que estar atento aqui para ver se tem algum pedido, não. Como a cidade envolve múltiplas variáveis, e essas variáveis não estão necessariamente articuladas entre si, não existe uma equação possível, é muito no campo das ciências humanas, então isso gera uma certa falta de pé no chão, né? Mas e o trabalho eu acho que foi um pouco por aí, né? Porque gerou um processo de reflexão. E foi interessante também porque forçou o pessoal a cair fora da rede, porque não existe uma resposta na rede, né? Mas eu achei mais complicado, professor, talvez porque a gente não tenha feito aquelas... por exemplo, se a gente tivesse ido lá na viagem, né, e feito o questionário lá, e pego as informações que a gente precisava, eu acho que seria mais fácil. Eu acho que essa dificuldade foi de conseguir esses dados de uma forma... De forma indireta, né? Isso que foi o mais difícil. Que o trabalho até que é interessante, só que acho que a forma que a gente não tinha esses dados direito, né? E muito pouca coisa de lá. E aí, é verdade. Aí é muito por conta da contingência. Isso, mas eu fico muito penalizado, porque essa disciplina, pela primeira vez na história dela, e olha que eu ministro essa disciplina desde a primeira turma da Camilo Filho, ou seja, eu não sei nem quantas turmas já passaram, mas algo em torno de 21, 22 turmas. Todas elas foram para o campo. Todas elas tiveram a opção de vivenciar uma cidade, de conversar com seus governantes. Isso é importante para a gente. Conversar com as pessoas na rua, né? Recolher informações. Muitas aplicaram o questionário, nem sempre foi possível aplicar o questionário. Quando a gente começou a ter facilidade de programas na rede para fazer tabulação de questionário, montagem de gráfico, aí facilitou. Nos últimos anos, a gente vem constituindo uma própria base de dados, porque também a gente tem que levar em consideração que a maioria desses municípios aqui no Piauí, eles não têm uma base de dados, né? Muitas vezes não é nem questão da gente ir lá atrás do dado, o dado simplesmente não existe.
ou quando existe, é muito fragilizado, muito fragmentado e tudo. Então, o fato da gente fazer questionário também ajudou muito, porque ajudou a preencher determinadas lacunas que existiam, né? Eu acho que por isso foi a dificuldade maior também, né, que a gente... Eu concordo plenamente, mas, claro, que isso vai ser ponderado no processo de avaliação, e nós vamos, a aula de hoje, dedicar não a um novo enunciado teórico, eu vou deixar para a próxima aula, e eu vou aplicar esse modelo em Teresina, né? Eu vou aproveitar a aula de hoje para fazer uma exercitação, né? De como é que a gente vê esses pontos positivos, pontos negativos, fazer a análise pela materialidade, fazer análise pelas questões sociais e governamentais. Então, a ideia é que a aula de hoje a gente consolide esse bloco anterior. Nós estamos exatamente na metade do curso, né? E então eu cheguei à conclusão que é perfeitamente possível a gente intermear com uma aula prática. Aliás, a nossa disciplina, eu teria participação somente em 1/3 da disciplina com uma abordagem teórica conceitual. 2/3 da disciplina seria de vivência prática, isso oficialmente, conforme está estabelecido no Croton, né? Então, com a aula à distância, essa parte prática vem acontecendo de forma intercalar, quando eu puxo os exemplos, quando eu, né, vou aplicando conhecimento às situações existentes, etc. Mas era aquilo que a gente estava conversando no início do curso, que a ideia da gente ter ido a uma cidade e tudo mais. No semestre que vem... Eu ia perguntar isso, se no próximo período, se a gente não conseguir realmente nesse agora, a gente pode fazer esperando essa visita com o senhor, aproveitar junto com a sua próxima turma? Com certeza, com absoluta certeza. Seria até um prazer e seria muito bom, porque daria mais substância, porque eu já sei que a turma que está vindo agora, a próxima, é bem menos numerosa, né? A de vocês já não é uma turma tão grande, essa turma que vem é pequena. Então, o fato de ter mais gente participando alimentaria mais questionário, provocaria mais senso crítico no desenvolvimento do trabalho, seria ótimo. A gente só não sabe como é que vai ser o próximo semestre ainda, né? Também, né? Pois é. Há muitas dúvidas, porque a gente está num estágio no estágio da pandemia. Da pandemia, que a gente tem poucas informações assim concretas, né? E há um início de cruzamento de informações conforme interesse, né? Então está surgindo muitas informações no sentido de retorno ao trabalho, né? Que a economia não aguenta e tal, e de fato esse problema da economia é muito importante e tudo, mas a gente fica inseguro se tudo isso vai acontecer com a devida segurança, que a gente viu em outros países situações semelhantes que deram no que deram, né? Agora nós temos 3 desenhos. Eu vou aproveitar para fazer esse comentário enquanto a turma está se formando. Nós temos aqui 7 integrantes, né? E aos poucos vão surgindo alguns outros. Mas assim, nós temos três horizontes agora, na minha avaliação, né? Em relação à epidemia, tá? Horizonte 1, né? Há uma subnotificação muito grande, bom, isso é consensual, tá? A gente só não sabe o tamanho dessa subnotificação, tá? Os dados presentes, eles estão muito desiguais, por cidade, tem cidades que a situação está muito drástica e outras, como no caso de Teresina, a situação está sob um certo controle, aparentemente,
E, então, tomadas de decisões desiguais, porque o país é muito diferente entre si, é muito grande, então alguns locais estão abrindo, outros, e isso vai contaminando os outros, quer dizer, hoje não tem praticamente governador nenhum, poucos que sejam exceção, que não fale na abertura nos próximos 20 dias, 15 dias, um mês, que seja, mas todos já estão falando concretamente nesse sentido. O que está acontecendo é que o governo federal é a única instância governamental capaz de emitir moeda, né? Então, os governos estaduais, eles não têm essa liberdade constitucional. Então, está todo mundo nas mãos do governo federal. O que o governo federal fez foi muito simples. Já que no Supremo Tribunal eles perderam a condição de disciplinar e normatizar aonde podia abrir, onde não podia abrir, isso é prerrogativa do Estado ou do município, e eu já tinha dito isso aqui em sala de aula, né? O Estatuto da Cidade, que é um adendo à Constituição brasileira, estabelece que cabe aos municípios o controle epidemiológico, de posturas, etc. Então, o governo federal perdeu no Supremo, o que o governo fez foi trancou o cofre. Então, os estados, no final de um mês, não tiveram arrecadação para continuar o embate com a doença. Então, de uma certa forma, uma chantagem, né? Outra questão que se coloca é a questão que alguns professores da Unicamp começaram a falar, né, o que eles estão chamando de efeito Índia, né? Efeito Índia. Não, isso aconteceu também nas Filipinas. Alguns países da Ásia, notoriamente muito pobres, e que têm muita vulnerabilidade sanitária, como é o caso da Índia, das Filipinas e de alguns outros, nestes países, apesar de ter tido também um regime de confinamento, mas vocês imaginam um confinamento na Índia, é um cenário parecido com o do Brasil, se não pior, porque é um país muito populoso, é um país que tem dificuldade de prover seus próprios alimentos e tudo mais. Então, na Índia, a doença aparentemente não está progredindo muito, como nas Filipinas desde o início, porque as Filipinas é um arquipélago bem de frente à China. Então, logo que surgiu a epidemia na China, pouco tempo depois ela já estava nas Filipinas. E nem por isso houve uma progressão. Observou-se nesses países que os casos, na maioria, não todos, eles surgem junto à classe média alta, pessoas que viajam, ou então em pessoas muito vulneráveis, assim, já com doenças pré-existentes e tal. Há uma suposição não científica de que países onde existe muita vulnerabilidade sanitária, a população tem uma condição de resistência maior, uma vez que, diuturnamente, esses contingentes são bombardeados com processos de infecção e tudo mais, e isso gera uma composição de anticorpos. Esse é um discurso ainda muito básico, né? Vendo aqui no caso do Brasil, nós já estamos há um mês e pouco dos primeiros casos, mais de um mês, a gente vê que aqui em Teresina, por exemplo, a maioria dos casos estão no Jockey Club, no bairro Ilhotas, em bairros notoriamente de renda mais alta. E alguns casos pontuais em bairros outros mais vulneráveis socialmente, né? A gente não sabe se na progressão, de fato, essa doença vai atingir os bairros mais vulneráveis. Mas
A doença chegou nesses bairros mais vulneráveis já há 20 e poucos dias, né? Aquele período clássico do contágio, que é 5 dias, e o período do desenvolvimento da doença de 15 dias já se passaram, e nem por isso houve uma explosão, aparentemente. Então, esse é um ponto que gera alguma desconfiança. Porém, a gente tem um caso Manaus, né? Manaus, a doença estourou. Em Belém, aparentemente, está acontecendo alguma coisa. Tá? Alguns especialistas estão considerando que, no caso de Manaus e no caso de Belém, existe vulnerabilidade, sim, em função da grande presença de etnias indígenas na população, e que são povos que, ao contrário de outras regiões, elas são povos que têm muita vulnerabilidade a doenças fora do seu meio, né, de convivência. É sabido que esses povos, por exemplo, têm uma resistência muito grande à malária, à febre amarela e tudo mais. Mas eles não resistem, muitas vezes, a uma simples gripe, ou outros tipos de gripe, né? Porque eles teriam muito essa vulnerabilidade. Tá? E outras opiniões dão conta também do período de muita chuva, né? Que é uma estação muito chuvosa, associada ao sol. Nós tivemos o caso de Guayaquil, no Equador, onde o percentual de população indígena também é muito grande e que houve uma explosão muito forte da doença. Mas está muito cedo para fazer essas afirmações. A doença tem progredido nos grandes centros, a densidade é um fator de progressão da doença, isso é inequívoco, aconteceu já na Europa, tá? A terceira observação é de que o isolamento está funcionando, né? O isolamento está funcionando. Ainda que ele não seja um lockdown, como aconteceu na Europa, né? O lockdown é uma instância de isolamento mais severa, onde não se tolera realmente a circulação das pessoas, e as pessoas só podem circular no seu próprio bairro. Nesse caso, a circulação de veículo é restringida, e enfim, é um confinamento muito mais rígido. No Brasil não foi adotado lockdown, como foi em Nova York, como foi em diversos outros países, né? Parte da Itália hoje continua em regime de lockdown, tá? E eles lá estão preocupados porque a linha é descendente de casos, mas ela está preguiçosa, essa linha, né? Ela continua no patamar dos 500 mortos dia, e ela não está baixando assim muito, não tem aumentado, é verdade, mas isso é preocupante, isso faz com que as medidas tenham que continuar severas. Então, eu não tenho dúvida de que o confinamento funcionou no nosso caso aqui, né? Porque ele foi adotado muito no início, né? Isso é um fator fundamental. Ele foi adotado muito no início. E isso permitiu, a gente já estava tendo o exemplo da desgraceira lá na Europa, em outros países, então foi possível a gente começar a se preparar também, né, criar hospitais de campanha e tudo mais que a gente vê na televisão, e a se preparar efetivamente e restringir a circulação. Ainda que não tenha sido uma restrição muito boa e tudo mais, esse controle da restrição por celular, ele é um pouco falho, né? Por exemplo, eu aqui estou fora da minha casa, né? Do endereço do meu celular. Então, eu sou computado, a minha família aqui, como desobedientes, né? Nós estamos entre os que estão circulando, tá? E a nossa sociedade, ela tem muito essa característica, né? Muito impulsiva, né? Nós não temos esse processo de acomodação tão forte como em países nórdicos. Então, esse próprio sistema de controle, ele tem um certo percentual de falha. Mas o fato é que o isolamento ajudou bastante, tá? Então, essa é a terceira linha de raciocínio. Esse isolamento tendo ajudado,
tá? A gente teria que ter um pouco mais de paciência para ele ser, de fato, concretizado, para depois, sim, gradativamente, a gente ter a abertura, tá? Então, a gente tem essas três situações. A primeira, que eu considero muito preocupante, que é esse impulso de abrir, né? Isso já vem do presidente, saiu contaminando alguns governadores, e os empresários estão pressionando muito, né? A gente tem que lembrar que os empresários são os financiadores de campanha. Nós temos campanha esse ano. Se não esse ano, mais tardar o ano que vem, as eleições municipais. Então, há uma pressão muito grande, né? Uma pressão enorme. E essa pressão é maior nos caixas dos governos estaduais e municipais, porque o governo federal não restringiu, não está repassando recursos. Só que a conta de saúde, quem paga são os estados e os municípios. Não é o governo federal que sustenta o hospital, um ou outro. A imensa maioria da estrutura de suporte, de apoio, os custos que estão aqui nas cidades, é do prefeito ou do governador, não tem escapatória. Então, essas instâncias estão gastando mais, né? Tem que pagar a folha de pagamento, que já compromete pelo menos 70% dos recursos, está arrecadando menos. E a política de compensação financeira que está acontecendo no mundo todo não aconteceu no país. Foi simplesmente trancada, né? Foi a forma que o presidente teve de pressionar os governadores. E essa pressão está surtindo resultado. A gente não sabe se, voltando, a gente pode ter surpresas aí desse confinamento que a gente teve e ir por água abaixo. Ou desse confinamento já ter resolvido, talvez numa região ou noutra, e que dê para sustentar para frente. O segundo ponto, só recobrando, eu estou aqui conversando um pouco antes de formar a turma toda, o segundo ponto é aquele ponto da particularidade do nosso país, né? A gente tinha um sonho de que em países quentes essa doença não progredisse, tá? Só que esse sonho foi por água abaixo, porque teve o estouro de Manaus, teve estouro em Guayaquil, teve outros estouros pelo mundo afora. Aí começou a surgir agora essa tese de alguns professores da Unicamp, já em colaboração com outros centros de pesquisa no exterior, de que a resistência geral da nossa população seja maior. Lembrando que classe média alta, tem vulnerabilidade nesse caso, né? A gente tem alguma resistência do meio? Temos, mas certamente menos do que outras pessoas que, infelizmente, tiveram que passar por muitos processos infecciosos e tudo mais. Então, pode ser que essa resistência, com exceção da vulnerabilidade indígena, possa estar representando um fator diferencial aqui no nosso caso. Se isso, de fato, for concreto, a doença vai ter muito menos vigência aqui no nosso meio. Mas, lembrando que nós da classe média alta, temos sim vulnerabilidade, mais do que o restante da população. E o terceiro ponto é de que o nosso isolamento tenha tido um efeito muito positivo, tá? A ponto de fazer com que a gente possa estar atravessando tudo isso, né? Todavia, nós estamos no meio de um processo. Se a gente tiver a ruptura desse processo agora, tudo que a gente está, esse ganho, né? E olha que é um ganho relativo, porque nós temos quase 3 mil mortos, né? E presumivelmente muito mais, porque muita gente está sendo enterrada sem teste, né? E tem muito teste ainda por ser realizado. Então, até o presente momento, a gente tem oficialmente perto de 3 mil mortos. Então, isso é como se 10 aviões Boeing estivessem caindo, né? Não é pouca coisa. É um desastre absoluto. Mesmo assim, considerando o parâmetro de outros países, né,
nós teríamos atravessado a fase pior, considerando que a nossa população é 240 milhões de habitantes, teríamos atravessado essa fase pior, mais ou menos dentro do possível. Mas romper agora, o que vai acontecer para frente, bom, não se sabe, né? Então, a gente, para concluir esse assunto preliminar, o outro grande problema é que não tem cura, né? E não tem vacina. Então, como é que vai ser a progressão? A gente retorna, a gente vai ter vulnerabilidade, né? Alguns dos nossos alunos estão no grupo de risco, professores também, essas pessoas vão para a sala de aula, como é que vai ser essa exposição, né? E a circulação geral da população, as crianças voltam às escolas, como é que vai ser assistir aula sem muito contato, né? Isso é quase impossível entre as crianças, né? Enfim, a gente depende muito de testagem, e estamos no escuro, a gente está no escuro, e eu tenho muito receio das decisões serem tomadas sem os devidos cuidados. Eu acho que o que os Estados Unidos decidiu como linhas gerais é o que a gente devia decidir, já que o governo gosta tanto das coisas lá dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos decidiu 3 pontos. Pelo menos 15 dias, o número de novos casos devam ser descendentes, para alguma comunidade querer voltar à normalidade. 15 dias. O número de novos casos foi decaindo, muito bem. A cidade se candidata a abrir, né? Segundo ponto, a condição de atendimento. Pelo menos 50% dos leitos estarem disponíveis, porque no caso de uma reincidência, a estrutura de saúde deve estar salvaguardada. Então, essa estrutura ainda está dentro de 50%, aqui em Teresina está, né? Nós temos mais de 50% dos leitos de UTI ainda disponível, até a informação que eu tenho, né? E o terceiro ponto é a questão da testagem, né? A testagem é fundamental, que é aquilo que eu falei ainda há pouco, nós estamos no escuro, a gente não sabe qual o percentual da população que foi contaminada, como é que está sendo essa progressão, e na faixa etária, regionalmente, enfim, a gente tem que saber dessas informações para tomar a decisão certa. Peço a Deus que essas decisões que estejam ocorrendo não sejam precipitadas, né? E quem sabe, no nosso meio, essa doença venha a ter uma condição de impacto menor. Ainda existe essa chance. Eu pensei que era por conta do calor, mas talvez venha a ser por questões de imunidade. A gente não sabe ainda, tá? Vamos à nossa aula de hoje. No presente momento, a nossa sala está com 7 pessoas, um número consideravelmente baixo, né? Mas vamos progredir na nossa aula, né? Luma, Larissa, Giovana, Érica, Andressa e a Ana Amélia, comigo 7. Muito bem. Hoje nós vamos falar de Teresina no que diz respeito à sustentabilidade, tá certo? Então, a exemplo do que vocês fizeram no trabalho, eu vou discorrer na aula de hoje em 3 etapas. Cada uma das etapas eu vou dar um intervalo para as indagações, para as perguntas, etc. Tá? Se a dúvida for cruel, vocês podem me interromper a qualquer momento, não tem problema. Mas, enfim, primeiro eu vou falar sobre os aspectos da materialidade, né? Ou seja, a sustentabilidade material, no caso aqui de Teresina. Tá? Bom, qualquer um dos 3 fatores, a materialidade, as questões da qualidade de vida e as questões
de gestão nos permite analisar inúmeras variáveis, né? Então, eu poderia acolher aqui na minha análise as mais diversas variáveis, tá? Mas, evidentemente, eu não vou acolher a todas. Eu vou selecionar, pelo meu senso crítico, aquelas que eu entenda que possam impactar mais a nossa cidade em particular, tá? Em cada uma das situações, tá certo? Muitas outras vão passar ao largo, a priori, tá certo? Bom, no que diz respeito à energia e à materialidade, a suprimentos materiais, vejamos a nossa situação. Bom, questão de energia. As fontes energéticas disponíveis no nosso espaço regional hoje sustentam a nossa demanda. Elas têm algum problema de sazonalidade, ou seja, tem algum período crítico que a energia diminua e que a gente tenha algum tipo de vulnerabilidade? Bom, nós já tivemos essa questão da fonte energética, matriz energética. Teresina já foi muito vulnerável, né? Na década de 60, nós não tínhamos nem energia hidrelétrica, a gente dependia de energia à base de lenha. Naquele período, a década de 40, 50, 60, houve um desmatamento de cerca de 150, 200 quilômetros de raio em torno de Teresina. Tá? Cortava tudo que era pé de pau, como diz o caboclo, tudo que era árvore, para alimentar as caldeiras da usina elétrica, que era movida a lenha, imaginem vocês. Tá? Porque até o petróleo, o combustível, tinha dificuldade de chegar aqui naquele período. Depois, aos poucos, essa matriz da lenha foi sendo substituída pelo diesel, tá? Antes de, finalmente, em 1967, 68, vir a hidrelétrica. Então, a gente tinha muita vulnerabilidade, tanta vulnerabilidade que era impossível, por exemplo, ter competitividade industrial, porque uma das bases para a indústria é você ter fonte de energia num custo baixo e disponível, tá certo? Bom, depois nós tivemos a hidrelétrica. A hidrelétrica, chegou mais um companheiro aqui, a hidrelétrica, ela, logo no início, ela supriu razoavelmente, inclusive foi o distrito industrial, foi consequência dessa hidrelétrica, né? Foi implantado o distrito industrial, não chegou muita indústria, depois eu vou falar sobre isso, mas o fato é que a gente passou a ter energia, né? Próxima era a energia que era captada a uns 400 quilômetros ao sul. Então, porque essa questão da distância da energia é muito importante, porque as linhas de transmissão, elas têm uma perca, né, considerável, não sei qual é o percentual, mas é uma perca que faz com que a cidade que se abasteça de energia, que esteja muito longe da hidrelétrica, ela tem um custo energético muito alto. É o caso, por exemplo, de Fortaleza, né? Fortaleza está muito distante das hidrelétricas, porque o território do Ceará é um território seco, não tem hidrelétrica. Então, ela vai depender das hidrelétricas do Rio São Francisco ou do Rio Parnaíba, tá? E mais, da região amazônica, porque foi o que aconteceu em Teresina. A hidrelétrica de Boa Esperança, ela não é uma grande hidrelétrica, ela é considerada uma hidrelétrica pequena, tá? Então, ela supriu razoavelmente até a década de 70. 70 para 80, a gente passou a ter vulnerabilidade. Nossa energia começou a vir de Tucuruí. Olha, a vinda da energia de Tucuruí faz com que ela seja cara aqui em Teresina. Ainda hoje, porque ela tem que percorrer uma distância muito grande. Então, consequentemente, isso implica numa perca de energia no caminho. Essa perca tem que ser computada na conta de luz que a gente paga. Então, para um assentamento industrial,
para a gente poder usufruir energia plenamente, a nossa energia ainda é um ponto negativo, tá? Ela tem alguns indicadores positivos, que a curto ou médio prazo poderão nos favorecer positivamente, que é a oferta de energias renováveis que estão começando a ser produzidas em áreas próximas aqui, como é o caso da energia eólica, como é o caso da energia solar. Tá? Mas o montante dessa produção ainda é abaixo da nossa demanda. Veja só, todas as torres de captação de energia eólica do litoral piauiense, são muitas, é suficiente para abastecer a cidade de Parnaíba e só. Né? Ela não conseguiria abastecer, por exemplo, Luiz Correia, só a Parnaíba. Então, ainda é uma produção incipiente para o volume total de demanda energética do Estado como um todo e aqui de Teresina. Fato concreto é que boa parte da energia consumida em Teresina vem de Tucuruí. Portanto, vem de longe e é uma energia cara. Isso faz com que seja um ponto negativo de sustentabilidade. A energia vai impactar principalmente no processo de industrialização. Tá? Para você ter uma industrialização concreta, uma industrialização que tenha um fundamento, que realmente tenha um parque industrial, você tem que ter energia, um custo razoável, tá? Você tem que ter mão de obra especializada, né? Você tem que ter fornecimento de insumos, tá? E mercado. São esses 4 fatores, tá? Mercado, insumos, energia e mão de obra. Bom, a mão de obra, ela começou a ser trabalhada com a vinda da universidade. A Universidade Federal começou a formar técnicos em diversas áreas. Tal. Na área de engenharia, a gente teve sempre uma formação muito tímida, ainda hoje. Tá? Uma única cidade de São Paulo, eu cito esse exemplo, que é a cidade que meus pais moram, é São José dos Campos, forma, por ano, o dobro de engenheiros que o Piauí todinho forma. Só a cidade de São José dos Campos. Só a Embraer tem nos seus quadros de funcionário 6.000 engenheiros. Tá? Isso é o dobro do número de engenheiros registrado no CREA do Piauí. Só a Embraer. Tá? Então, o processo de industrialização demanda muitos contingentes técnicos, muitos engenheiros, técnicos. Quanto mais a indústria for sofisticada, como no caso da Embraer, mais técnicos especializados nós vamos demandar. Não é à toa que aqui no Nordeste, os ramos industriais que mais têm se desenvolvido é a confecção, indústrias de determinados tipos de utensílios, que são indústrias que não têm uma demanda uma necessidade de mão de obra muito especializada. Tem, sim, mas num contingente relativamente pequeno. Recentemente, aqui a Federal começou a ter curso de engenharia de produção. Engenharia mecânica também é um curso recente. Engenharia elétrica, que são segmentos da engenharia fundamental para o desenvolvimento da indústria. Então, a gente tem esse ponto negativo, mão de obra especializada para o processo de industrialização. O ensino técnico já existe há algum tempo, agora que se constituiu uma rede, questão de 5, 6 anos atrás, 8 anos, que os institutos federais começaram a ter uma interiorização e começaram ainda por cursos de suporte aos serviços, contabilidade, informática. A gente vê ainda uma presença muito minguada de cursos industriais, né, de mecânica industrial, eletrotécnica, etc. Existem alguns, mas ainda é muito pouco, né? E há necessidade da gente ter esse contingente de mão de obra especializada se a gente quiser ter uma industrialização consequente, firme. Tá?
Eu falei da energia, falei da mão de obra especializada. Aí vou falar dos insumos. Bom, insumos, nós temos diversos insumos, é um fator positivo, né? Especialmente o agronegócio, né? A agroindústria, né? O processamento, né? De vários, né? Agora, né? No sul do estado, temos algodão, temos milho, temos soja, mas temos também, antes, a gente tem muitos produtos do extrativismo que são produtos passíveis de industrialização, a castanha do caju, etc. Esse é um campo, são insumos que a gente tem muito. Os insumos minerais, nós temos, sabidamente, mas são muito pouco explorados, muito pouco explorados, né? A gente tem uma jazida de ferro na região de Picos, São Julião, muito boa, com um grau de pureza alta, que a companhia Vale, a Vale já comprou lá a concessão da exploração dessa mina, e tem de níquel também na região do sul do estado, tem de alguns minérios, mas todos esses minérios estão amarrados, porque a Carajás é uma estrutura muito grande, muito dispendiosa, que já produz ferro, produz níquel, produz uma série de minérios. Então, a companhia a Vale do Rio Doce não tem interesse de abrir uma outra frente de produção, porque eles lá em Carajás já estão instalados, como estão instalados em Minas Gerais, em várias cidades e tudo mais. Então, para eles, economicamente, é mais viável continuar explorando essas reservas que eles já têm, que é suficiente para abastecer o mercado, do que abrir novas frentes. Então, nós temos e não temos, porque efetivamente esses insumos não estão presentes. Consequentemente, nós não usufruímos industrialmente desses insumos. Aqui na nossa região tem São Luís, que produz insumos próprios para o processo de industrialização, que é o caso do alumínio, né? E o caso de um processamento bruto do minério de ferro e de outros minérios, que vem de Carajás e de São Luís segue destino para vários países do mundo, tá? O que acontece? Nós não usufruímos disso, poderíamos usufruir. Exemplo concreto, Fortaleza está usufruindo isso. Todo dia aqui em Teresina, faça sol, faça chuva, tá? Mesmo, inclusive, nesse período de confinamento, passa uma composição de trem vindo de São Luís na direção de Fortaleza, com lingotes de ferro ou de alumínio, que vão abastecer o parque industrial do Pecém e um outro parque industrial de mecânico que tem lá em Fortaleza, que usa essa matéria-prima, que vem de São Luís, tá? E que passa aqui por Teresina. Eu teria até um fato. Pode dizer, Ana Amélia. Ana Amélia? Ana Amélia, pode ser. Professor, mas essa extração mineral também, ela é muito complicada para o meio ambiente, né? Ela traz muitos problemas, né? Então, no caso, é até bom que não seja explorado. Não, mas veja só, eu estou fazendo a minha primeira análise pelo campo da materialidade, tá? Eu não estou fazendo análise pelo campo da qualidade de vida. Quando eu for fazer análise pela qualidade de vida, isso que você acabou de colocar vai ser um item fundamental. Por isso que a gente tem que fazer uma análise e outra, porque nem tanto nem tão pouco. Porque também se a gente não tiver uma industrialização do que seja, tá? A gente vai ter vulnerabilidade de desemprego, de vulnerabilidade de pobreza e tudo mais. Então, a sustentabilidade, ela vai ocorrer pelo balanceamento dessas situações, né? Ser sustentável, né? Então, eu estou fazendo análise pela materialidade, certo? Então, não estou querendo, porque vai estar causando problemas ambientais lá em Carajás, sobretudo,
provoca localmente também, porque uma indústria metalúrgica, ela emite poluentes, etc, etc, tal. Mas a gente pode ter salvaguarda, a gente pode ter filtros, a gente pode ter um programa de reflorestamento, que existe no caso de Carajás, mas eu sei que os danos lá são maiores do que as ações preservacionistas, tá? A própria fronteira agrícola, chamada da soja, do algodão, então, tem muita vulnerabilidade ambiental, né? O uso excessivo de defensivos, né? O cuidado com o solo, né? O solo ele é usado intensivamente, depois ele fica imprestável. É uma série de fatores, né? Agora, a gente também não pode ficar sem alternativa de desenvolvimento urbano, né? Então, porque a gente poderia estar processando o algodão que é produzido no sul do estado para a indústria de tecelagem, que é a base da indústria de confecção. A indústria de confecção de Fortaleza, de Teresina, Piripiri, etc., ela é abastecida com tecidos que vêm da China ou de São Paulo. Tá? E a gente produz algodão bem pertinho daqui, que é um insumo importante. Tá? E esse algodão vai para a China para ser processado e volta para o Brasil. Ou então vai para São Paulo, é processado e volta aqui para o Nordeste. Tá? Então, nós poderíamos estar usufruindo isso, né? Agora, sob o ponto de vista de qualidade de vida, a gente tem que ver que, do jeito que está a expansão agrícola no sul do Piauí, existem danos ambientais que refletem na qualidade do rio Parnaíba, que chega aqui em Teresina, que reflete na qualidade dos alimentos, excesso de defensivos agrícolas, etc, etc. Por isso é que esse modelo é interessante, porque ele propõe que a gente faça constantemente o balanço de pontos negativos e pontos positivos, para a gente chegar realmente num equilíbrio de sustentabilidade, né? Essa é uma situação. Pois bem. É tão complicado, né? Porque fica tão subjetivo, né? Porque, por um lado, tem as suas vantagens, né? E aí você tem que fazer esse balanceamento aí da... Tá. Esse modelo, na verdade, é um modelo matemático, né? Só que essa equação matemática, não é possível a gente exercer essa equação, uma equação em todos os lugares. Porque, como eu disse, essas equações elas teriam que ser recalibradas, reformuladas a cada situação, a cada cidade. Teresina teria que ter sua própria equação. E é possível, não existe, né? Mas a Flávia, ela é muito consciente disso lá no caso da prefeitura, né? Ela é meio que uma andorinha, né? Uma andorinha só não faz verão, mas ela está nessa batalha, porque a ideia é justamente a gente ter uma equação própria, a gente ter um critério, um balanceamento de critério, e a partir daí a gente buscar realmente um crescimento sustentável, tá? Porque muito do que se faz em Teresina é ainda no escuro, né? A gente não tem essa calibragem exata. Tá? Eu vou continuar, então, aqui na questão material. Então, eu falei dos insumos, tá? Lembrando que água é insumo, né? Por exemplo, o fato da gente ter uma indústria cervejeira forte aqui em Teresina, ela é bem forte. A produção da Ambev de Teresina é muito grande, né? Inclusive fechou outras fábricas da Ambev em locais onde não havia um fornecimento de água de qualidade e de abundância que nós temos graças ao Rio Parnaíba, tá certo? Então, por isso que para Teresina importa, por exemplo, a manutenção das nascentes desses rios e a manutenção da mata ciliar ao longo do rio como um todo, porque se não é esse insumo potencial para industrialização, não chega até Teresina. E ele é potencial para industrialização e para abastecimento, que eu vou falar depois. Muito bem. Então, nós temos diversos insumos na nossa região. Muitos desses insumos não são processados por aqui, poderiam. Eu citei o caso do minério, que Fortaleza, mais distante da fonte do minério, porque quando você transporta
minério é um peso muito grande, é um dispêndio de energia, de transporte e tudo mais. Se leva de Fortaleza de São Luís para Fortaleza, por trem vai dar uns 1.200, 1.300 quilômetros, porque a linha ferroviária ela é meio tortuosa, tá? E até Teresina dá uns 450 quilômetros de linha férrea, tá? A gente poderia estar tirando alguma vantagem nisso, né? Mas o fato da gente não ter porto marítimo é um ponto negativo, né? É um ponto negativo. Mas daqui a pouco eu vou falar dos transportes, porque tudo isso ainda no campo da materialidade. Falta falar do mercado, tá? É bom lembrar que um processo industrial, ele visa mercado. Então, a indústria, preferencialmente, deva estar próximo do maior mercado de consumo possível. Tá? Quanto mais gente que compra seu produto, mais viável fica o seu produto, né? O custo de produção diminui. Tá? Essa é uma das grandes vantagens da China, né? Porque a China é um país tão populoso que só o mercado deles viabiliza qualquer indústria. Eles não dependem de fora, praticamente. Eles querem viabilizar uma indústria de ar-condicionado. Né? Eles podem produzir lá, porque lá tem uma região do país que é quente, que moram uns 400 milhões de habitantes, o sul da China, e então tem mercado para o ar-condicionado. Né? Então, a questão do mercado é fundamental. Ela não é, por si só, tudo no processo de industrialização. Eu já falei da capacitação de mão de obra, falei da energia, falei dos insumos e agora estou falando do mercado. Nesse sentido, nós levamos uma certa desvantagem, é negativo, e levamos uma certa vantagem. A gente tem que analisar dois aspectos aí. Primeiro, sob o ponto de vista de adensamento de mercado, é muito negativa a nossa situação. O Piauí é um dos estados de população mais rarefeita. Nós somos 3 milhões e meio, 3 milhões e 600 mil habitantes. Tá? É uma população muito pequena para a nossa área do estado. Né? Se formos considerar São Paulo tem a mesma área do estado do Piauí, praticamente igual. Tá? E a população de São Paulo é 48 milhões de habitantes. Né? Então, é 16 vezes mais denso. Né? Sem falar do poder aquisitivo, que o poder aquisitivo lá é maior do que aqui. Então, se você for um empresário, ganhou aí uma mega loteria, mega loteria, e vai implantar uma indústria, né? Você vai ar-condicionado, você vai montar uma indústria de ar-condicionado. Em sã consciência, assim, você vai montar em Teresina? Vai. Assim, não, mas Teresina é muito quente, muita gente consome ar-condicionado. Mas se você for ver o número de aparelhos que vende aqui, considerando que a nossa população é relativamente pobre e tudo mais, e que nós só somos 3 milhões e 600 mil habitantes, o nosso mercado é muito pequeno, é uma porcariazinha qualquer. Então, o cara não vai instalar aqui. Se instalar aqui, ele tem uma grande chance de falir. Né? Porque ele vai ter que transportar esses aparelhos lá para o mercado consumidor maior, uma parte do Nordeste e Sul. Né? Ele vai ter que ter um dispêndio de transporte para chegar até lá. Então, as indústrias, elas dão preferência de terem suas principais plantas junto aos mercados consumidores, potenciais daqueles produtos. Bom, nesse ponto a análise é negativa para Teresina, mas temos um aspecto regional. Algumas produções, elas têm características regionais. Não compensa você estar produzindo num lugar muito distante para distribuir esse produto. Né? E são produtos de características regionais também. Né? Por exemplo, massa de cuscuz. O maior consumidor é o Nordeste. Então, as indústrias quase todas estão por aqui, porque é um aspecto cultural da nossa região. Mesmo confecção, o tipo de moda de confecção que é consumida aqui é própria para a nossa região. E assim por diante, a gente tem uma série de outros produtos que compensa produzir próximo. Cerveja. Ninguém vai trazer cerveja de Minas Gerais para abastecer o mercado de Teresina. Cerveja teria um custo enorme em casco, distribuição e tudo. Compensa produzir próximo. Então, tem muitas indústrias que podem, e muitas delas estão instaladas próximas,
em função do mercado regional. E aí Teresina tem um diferencial, é um ponto positivo. Teresina fica na divisa de 2 estados. Se a gente pegar um raio aqui em torno de 500 quilômetros, não, vamos considerar 300 quilômetros em torno de Teresina, a gente tem um adensamento muito maior do que no estado, porque a porção sul do estado é que é muito desabitada. Mas essa região mais próxima de Teresina tem uma densidade razoável. Se a gente for juntar com o vizinho estado do Maranhão, Caxias, Bacabal, Santo Inês, muitas outras cidades que estão por lá, a gente vai ver que o adensamento é muito grande, como também pega uma parte do Ceará. Com isso tudo, Teresina é a única capital do Nordeste no interior do Nordeste, né? Então ela tem um raio de influência 360 graus. Eu já falei isso para vocês em outras aulas. E se você pegar São Luís ou Fortaleza, ela só tem um raio de influência de 180 graus, porque os outros 180 graus estão no mar, tá? Então, isso é um ponto positivo. Quer dizer, eu posso fazer uma análise do mercado num plano geral, né, que é negativo, mas posso fazer uma análise do mercado num plano regional, que é bastante positivo. E isso explica o fato de Teresina ter muitas empresas de transporte, de distribuição, de comércio atacadista, né? O seu João Claudino, que é paraibano, não está aqui por acaso. Ele está aqui porque economicamente é mais viável para ele. A distribuição dele, né? A rede atacadista, enfim, é muito melhor. E a gente tem o R. Damaso, né? Tem a Casa das Linhas, a gente tem o Barroso, a gente tem um comércio atacadista muito bom, muito grande. Se a gente for comparar com o comércio atacadista de São Luís, por exemplo, o nosso é bem maior, é bem mais... gera mais emprego e tudo mais. É um ponto positivo. E isso por conta do quê? Do mercado, né? Da localização. Tá? O nosso mercado regional dá sustentação a uma animação econômica regional, razoável, né? Né? Mas a gente não tem, por exemplo, condições de competitividade em escala nacional, pelo quesito de industrialização, porque o nosso mercado, frente ao mercado nacional, é muito pequeno. E a gente também tem as outras vulnerabilidades que eu falei antes, né? A mão de obra especializada, que a gente está melhorando, mas tem que melhorar muito mais. A gente tem a questão da energia, que por enquanto a maior parte da energia ainda vem de Tucuruí, consequentemente ainda é uma energia cara, mas há uma tendência das energias renováveis se expandirem muito aqui no nosso território. E a energia renovável, ela tem uma grande vantagem, né? Que ela não tem tanta vulnerabilidade sazonal quanto a hidrelétrica, né? A hidrelétrica tem mais vulnerabilidade sazonal, tá? E ela é complementar a energia solar, ela é complementar a hidrelétrica, que a solar ela é mais abundante quando é mais seco, quando o sol tem maior exposição, né? Enquanto a hidrelétrica, nesses períodos, os reservatórios estão mais baixos. Então, ela pode fazer com que haja um equilíbrio nesse fornecimento de energia. As fontes estão próximas, essas fontes de energia. Também temos o gás, que está sendo explorado já aqui no Maranhão, e é sabido que em algumas regiões do Piauí a gente também tem gás, como na região de Floriano. Então, isso tudo desenha, a médio prazo, uma ótima perspectiva de fonte energética para Teresina, tá? Mas aí a gente tem que explorar mais os insumos, melhorar mais a qualidade da mão de obra, e vamos ter vulnerabilidade de mercado ainda, né? Mas a gente, como a nossa localização é boa, a gente pode distribuir aqui para o macro espaço regional do Norte e Nordeste, né? Nós temos uma equidistância interessante, olha. Nós estamos a 950 quilômetros de Belém, nós estamos a 1.100 quilômetros de Recife, aliás, a 1.200 quilômetros de Recife, a 1.100 de Salvador, a 700 de Fortaleza. Não tem nenhuma outra cidade do Nordeste
que tenha uma posição tão estratégica como a nossa. Então, para efeito de abastecimento desse macro mercado regional, a gente tem sim um potencial interessante e que no futuro, espero próximo, a gente possa explorar. Tá? Mas essa é uma análise do segmento industrial. A gente tem que ver também, pelo campo da materialidade, a questão do transporte. O transporte é fundamental, porque se a gente quer atender outros mercados, a gente tem que ter um custo de transporte barato para chegar nesses outros mercados. E tem que ter vias de transporte que cheguem a esse mercado. O melhor transporte é ferroviário, né? Porque ele é o transporte que, pela tonelagem, a tonelagem sai mais barata ao ser transportada. Nós temos o transporte ferroviário regional, temos muito por conta do transporte de combustível, que vem todo por ferrovia aqui para Teresina, e de Teresina é distribuído por caminhão aqui na região toda, inclusive para a parte do Maranhão e do Ceará, e temos o transporte desse minério que vai ser processado em Fortaleza. No mais, chegam a Teresina alguns containers e tal, mas não é muito expressivo. O fato é que essa ferrovia poderia ser modernizada, ela é uma ferrovia rudimentar, né? A bitola dela é muito estreita. O fato da bitola ser estreita dificulta a estabilidade no transporte de maior velocidade e no transporte de maior carga, mas, de qualquer forma, existe essas duas linhas. Existia uma terceira linha que foi desativada, que ligava o litoral do Piauí, né? Que vinha de Luiz Correia até Teresina. Ela inicialmente foi feita de Luiz Correia até Piracuruca, né? Foi a primeira ferrovia do Piauí, pouca gente sabe disso. Foi inaugurada em 1918, tá? Muito antes da ferrovia chegar efetivamente em Teresina e sequer no Maranhão. Tá? Então, aliás, desculpe, no Maranhão já tinha uma ferrovia de Caxias até Timon, até Cajazeiras, que era o nome de Timon na época. Então, essa ferrovia é de 1902, do Maranhão. E foi inaugurada a Estrada de Ferro Central do Piauí em 1918, só que a Estrada de Ferro está desativada. Tá? Seria interessante ativar, bom, tem que ser feito estudo de viabilidade e tal. Eu acho que deveria ter essa ferrovia, porque a navegação do Rio Parnaíba tem muita vulnerabilidade. O nosso rio tem características muito próprias, né? É um rio muito arenoso, né? Ele é muito raso, ele muda o curso muito rapidamente. Então, até então, do meu conhecimento, não há viabilidade de exploração de navegação fluvial, que é uma navegação economicamente ótima, porque permite uma tonelagem muito grande, um peso muito grande, e o custo sai muito em conta. E por que a gente tem interesse nessa ligação com Parnaíba, com Porto, né? E com a conclusão do Porto? Porque isso nos permitiria um acesso mais direto aos mercados internacionais. Alguns autores têm considerado que essa questão do porto ela é secundária, no seguinte sentido, que o Estado não necessariamente deva se preocupar tanto em ter um porto próprio, que muitas vezes isso é como se fosse uma demanda romântica, nacionalista, nós temos o nosso porto. Se existe na região portos tão bem estruturados e fortes como o de São Luís e como o de Suape, em Pernambuco, por que não usufruir esses portos já existentes, né? Uma vez que o imposto do produto pode estar retido aqui, e que, inclusive, a gente pode processar industrialmente esses insumos aqui antes de ser transportado por ferrovia, se for o caso, né? Então, a estrada de ferro que está sendo feita no sul do estado, ela liga Recife até a região de Eliseu Martins, e ela vai, provavelmente, se concluída, né, que ela está sendo feita com capital chinês, e a China está
com esses problemas aqui com o Brasil. Então, se ela for concluída, né, ela vai viabilizar o custo da soja, do algodão que está sendo produzido no Piauí. Porque caindo numa linha férrea, chegando em Recife, vai para o mundo, e esse custo vai ser muito menor. Tá? Ou então, a gente ser interligado através de balsas no sul do Maranhão, com o Porto de São Luís, ou então está transportando com o caminhão, que é o custo mais alto. Né? Hoje, muita soja produzida no Piauí passa aqui por Teresina e vai até São Luís para lá ser exportado. Né? Então, existe essa questão, né? O acesso ao mar, seja para Parnaíba, se for construído um porto lá, seja o melhor acesso ao Porto de São Luís, seja o melhor acesso ao Porto de Fortaleza ou ao Porto do Recife. Tá? Hoje, esses acessos são feitos com certa precariedade. Isso é negativo. Tá? Então, a ferrovia para Fortaleza ou que vai para São Luís de Teresina é muito precária. Né? Não existe uma ligação com Parnaíba. Tá? Então, se de repente esse porto de Parnaíba existir, ele nos primeiros tempos não vai acontecer que nem o aeroporto de Parnaíba tem, não tem, porque não há demanda e tudo mais. O porto de Luiz Correia só faria sentido se conjuntamente a gente tiver uma ferrovia que ligue aos pontos de produção de insumos, que não é nem Teresina, teria que ser o sul do estado. Tá? E como a navegação do rio Parnaíba tem muita vulnerabilidade, dificulta um pouco também. Sob o ponto de vista do transporte, o que é positivo, e aí sim é positivo, é a nossa malha rodoviária, aqui próximo, né, de cunho regional. Né, e, inclusive, a cidade de Teresina tira partido disso, tira proveito disso, o fato dela ter uma localização estratégica. Então, a gente é servido por muitas rodovias, né, rodovias que conectam o sul do estado e depois vai para Brasília, com a variante que vai para Balsa, sul do Maranhão, Tocantins. A gente tem rodovia que liga Bahia, liga Pernambuco, liga Ceará, liga várias partes do Maranhão, várias partes do Piauí, etc. Teresina é um grande interposto rodoviário. Tá? Quem conhece bem a zona sul de Teresina sabe que ali é um mundo de caminhões. A gente tem muitas oficinas, né? Autopeças especializadas em caminhão. Inclusive, eu acho que a cidade recebe muito mal esses caminhoneiros. Eu acho que a gente devia ter um grande centro de referência desse transporte em Teresina, porque é interesse nosso. Né? A gente tira partido, o fato de passar caminhão aqui é muito bom para a gente, porque sempre fica uma receita na cidade, né? E a gente passa a ser um polo potencial cada vez mais de distribuição. Nós já somos, mas muito precariamente. Então, eu acho, sim, que a gente deveria ter um acolhimento melhor, um suporte maior. A ação governamental nesta área poderia acontecer. Hoje a gente depende mais da iniciativa privada, a gente tem grandes empresas instaladas lá naquela região, e é um ponto positivo, a nossa conexão para o transporte rodoviário. Só que o transporte rodoviário, ele é bom para distribuição e é bom para a demanda de mercado regional, mas ele não é um sistema de transporte estrutural de alta tonelagem, né? Que isso é estrada de ferro, é hidrovia, tá certo? E aí a gente tem vulnerabilidade, aí é negativo, tá certo? Sob o ponto de vista da materialidade, nós temos ainda a água, o abastecimento d'água, né? Ponto positivo para a fonte de água. A gente tanto tem fonte de água no subsolo, né, que não é bem administrada, mas temos ao menos a fonte de água, como temos a fonte de água do rio Parnaíba, que é perene, ela tem um ano todo água, de qualidade razoável. Né? Então, o fato, né, da gente ter a fonte de água já é um indicador muito positivo, porque muitas cidades não têm. Fortaleza, por exemplo, eles captam água de 200, 300 quilômetros de distância. São Luís também. São Luís capta água de 120 quilômetros de distância. Então, esta água chega na torneira lá do morador muito mais cara.
Tá? Então, a nossa água é mais barata. Não é à toa que a Ambev está aqui, né, e outras indústrias de refrigerantes. A indústria que usa muito o insumo da água é potencial. Mas nós temos esse ponto positivo. A nossa rede de distribuição e a nossa captação tem vulnerabilidades, né? A gente não capta água na quantidade que a gente consome. E, especialmente em determinadas épocas do ano, a gente tem faltas de água na periferia da rede, nos pontos mais altos, porque não há pressão suficiente para essa água atender. Então, é um ponto negativo, né? A gente não produz água em quantidade que a gente consome. E uma parte da água que a gente consome, que a gente produz não é de boa qualidade, porque, como medida paliativa, remediativa, como a estação de tratamento da água não produz a quantidade de água que a cidade precisa, aí começaram a fazer, existem 70 poços artesianos interligados na nossa rede, 70. Então, eles estão captando água do subsolo para colocar na rede também, porque só a estação, ela não produz hoje. Então, é um ponto negativo a produção. A gente tem a abundância, é positivo, né? A gente tem o insumo, não conseguimos processar o insumo na quantidade que a gente precisa, e quando a gente produz, sim, através dos poços artesianos e tal, mas aí a baixa qualidade, né? Porque não passa pelo devido tratamento, e uma tendência é que no nosso meio urbano, a água vindo do lençol freático tende a ser contaminada. Então, essa água não tem o mesmo padrão de qualidade de uma água sistematicamente tratada numa estação. Tá? Temos vulnerabilidade de rede de distribuição. A nossa rede está melhorando e tal, já foi muito pior, é uma rede que ainda tem muitos pontos de vulnerabilidade, ou seja, os reservatórios, porque a nossa rede é formada por vários reservatórios, interligada por adutoras, há um jogo de compensação. Esses reservatórios, na medida do possível, devem estar com a cota alta, para nos períodos de escassez eles poderem estarem funcionando, tá certo? Então, a gente tem vulnerabilidade de adutora, muitas dessas adutoras são antigas, não aguentam a demanda atual, a pressão é muito forte, por isso que de vez em quando estoura um cano que tem aqueles jatos d'água espetaculares e tal. Isso é justamente ocasionado por uma demanda de pressão maior e a tubulação não aguenta, tá? Parte da tubulação já foi substituída, a tubulação de água do centro foi toda recentemente substituída. Toda, porque era uma tubulação antiga e tal, vivia tendo vazamento, a companhia de água perdia tanta água lá, por ser uma tubulação antiga, que compensou sair rasgando o centro todinho. Isso aconteceu uns 10 anos atrás, e mudou a rede de água na região toda, né? Está melhor, tá? Está até boa, porque como o centro está se esvaziando, a demanda está diminuindo, aconteceu o contrário. Hoje o centro é um lugar muito preparado para te fornecer água, tá? E a demanda está diminuindo, né? Onde tem mais água, a demanda está diminuindo. Tá? Então a gente tem vulnerabilidade na rede de distribuição também. Tá? E ainda sobre água, a gente tem a maior das nossas vulnerabilidades na captação da água servida, né? Porque não basta falar da água que chega, mas a gente tem que falar da água que sai. Essa água que é emitida no meio ambiente, né, tem muita vulnerabilidade por conta de uma rede de esgoto escassa, só 17%, segundo Águas de Teresina. Alguns dizem que é menos que isso, tá? E isso é absolutamente ridículo, né? Extremamente negativo, tá? E a rede de esgoto ela é necessária para o desenvolvimento material da cidade, não é só para o bem-estar econômico, para a qualidade econômico não, social, a qualidade de vida das pessoas. A rede de esgoto ela impacta também na questão da produção e tudo mais, né?
para viabilizar um comércio, por exemplo, no centro, se não tivesse rede de esgoto, o que seria um centro, né? Se um shopping center, quando é implantado, a nossa legislação hoje obriga que, se ele for implantado em um local que não tem rede de esgoto, ele tem que implantar uma estação de tratamento. E mesmo que tenha rede de esgoto, ele tem que fazer um tratamento bruto para depois jogar esses dejetos na rede pública, tá? Isso acontece com Teresina Shopping, com todos os shoppings da cidade, tá? Eles têm um tratamento local para depois jogar na rede pública, tá? Para viabilizar, eles são obrigados a isso, certo? Então, eles têm um custo com o esgoto, né? O que eu quero dizer é que eu estou analisando esgoto neste momento sob o ponto de vista da materialidade, e é negativo, porque a nossa rede é restrita. Então, qualquer comércio, qualquer atividade econômica que venha acontecer na cidade, ela vai ter que ter esse custo próprio, né? Se seguir a lei, senão ela está ilegal, tá? E está poluindo muito o ambiente. Bom, nós falamos do transporte, falamos da industrialização, vamos falar do comércio e serviço. Comércio e serviço são atividades do setor terciário da economia. O setor secundário, nós já falamos, que é a indústria, tá? O setor primário, eu vou falar muito pouco, porque impacta muito pouco materialmente aqui em Teresina, mas impacta alguma coisa, eu vou falar, que é agricultura, extrativismo, mineração, etc. No caso do setor terciário, é a nossa vara de salvação, a nossa varinha mágica de salvação. É o fator econômico que sustenta a economia da nossa cidade. O ideal é que uma cidade tenha um certo equilíbrio entre o setor secundário, indústria, e o setor terciário, tá? Todavia, isso é muito relativo, porque existe um setor terciário de ponta, que acontece em Nova York, São Paulo, etc., né? São Paulo é uma cidade que está perdendo muita indústria. São Paulo era o grande centro industrial do Brasil, tá? Mas hoje ainda mas perdendo cada vez mais indústria. As indústrias estão indo para o interior, tá? Porque na cidade de São Paulo tornou-se muito caro. O custo da terra é muito caro. A planta de uma indústria é muito grande, ocupa muito espaço, etc. E depois tem as emissões de poluentes e tem a demanda energética, etc. Então, no meio urbano, nem sempre isso é um custo viável. Então, as indústrias estão indo para o interior próximo, tá? Que tem estrutura, Campinas, Piracicaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, que seja. Então, elas vão para esses polos e tal, que tem densidade, tem mão de obra especializada, e fica perto da cidade de São Paulo, que é o grande centro de consumidor do Brasil todo. São 20 milhões de habitantes, com poder aquisitivo alto e tal, né? Então, você podendo estar perto desse mercado é sempre atrativo, né? Todavia, São Paulo, Nova York, eles estão se especializando em grandes centros financeiros, em grandes centros de serviços tecnológicos, né, de inteligência, etc. Tá? As grandes centros de evento, né, de congressos, de salões, de exposições, e tudo isso são serviços. Teresina tem seus serviços como um ponto positivo. Tá? Pode melhorar? Pode melhorar. Por exemplo, o fato de Teresina não ter um centro de convenções é uma aberração. A cidade tem um potencial muito grande. É dito que as convenções, os encontros realizados em cidades de forte atração turística são difíceis de serem realizados, que parte do público que vai termina se dispersando nessas atrações. Então, não é à toa que São Paulo tem uma capacidade muito maior de acolhimento desses eventos do que o Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade turística e termina, muitas vezes, desagregando um pouco a realização desses eventos. E já São Paulo, sim, São Paulo é uma cidade que não tem muito o que fazer, né? Você pode ir no museu, passear, fazer alguma compra, mas você tem uma condição de internalização
na realização desses eventos maiores. Então, isso acontece em outros lugares do mundo, né? Nova York, etc., Milão, né? Você, por exemplo, vê Roma não tem essa capacidade toda de atração, apesar de ser capital da Itália e tal, tem um aeroporto grande, tudo mais, porque é uma cidade eminentemente turística. E o turismo em si é um serviço, tá? Alimenta a economia do setor terciário. É muito importante também. Nós não temos, sob o ponto de vista turístico, a nossa avaliação é negativa, mas sob o ponto de vista do comércio atacadista e de distribuição é extremamente positivo, é um dos pontos mais positivos no Nordeste todo, tá certo? Nós podemos melhorar, podemos, né? Porque é um potencial que nós temos, outras não têm, então cada um procura explorar seu próprio potencial. O comércio varejista nosso é um comércio diversificado, é proporcional ao nosso mercado, atrai e tem a capacidade de atrativo. Vem gente do interior do Maranhão, do Ceará, de vários lugares, e do Piauí quase todo, fazer compras em Teresina, e isso deixa recursos aqui na cidade. Nós temos uma estrutura governamental, o fato da gente ser capital, isso é positivo, porque a gente tem inúmeros órgãos públicos, né? Muito do dinheiro que circula na cidade vem de órgãos públicos, né? Nós vamos ter dificuldade, inclusive, em relação a isso nos próximos anos, porque tudo indica que os salários de servidores não terão aumento nos próximos 2 anos, tá? Então, esse é um dinheiro que vai deixar de circular na nossa cidade, que ia para o comércio, que ia circular, né? Também o caso das bolsas famílias. O Piauí foi um dos estados que mais corte de Bolsa Família teve. E esse dinheiro circulava na nossa economia. Então, isso é um impacto muito grande, né? E essas populações que recebiam, no caso aqui do Piauí, muitas tinha casos de fraude, certamente, mas a maioria eram pessoas realmente que necessitavam, né? E esse dinheiro deixou de circular. Agora, na epidemia, está tendo esses R$ 600, que dá para o sujeito ao menos ficar vivo e tal, mas não sabemos no tempo seguinte como vai acontecer. Falo que essa ajuda vai ter que durar um pouquinho mais para ter um processo de transição. Mas o fato é que a Bolsa Família tinha um impacto muito grande, né, na economia aqui do Nordeste como um todo. E como houve muitos cortes, a gente começou a sentir aqui em Teresina. Enfim, a gente tem essa questão do comércio. O setor primário, a gente é muito dependente de abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros que vêm de fora, às vezes percorrendo grandes distâncias. Esses que percorrem grandes distâncias são produtos que são produzidos somente em determinados climas, em determinadas situações, como é o caso da batata, por exemplo. A batata que chega em Teresina vem da Bahia, da Chapada da Diamantina, na sua maioria. Tem outros lugares que produzem também. Aqui a região da Ibiapaba produz pouco, a batata lá não tem uma ambientação boa, mas a batata chegando da Bahia já foi menos mal, porque antes vinha de São Paulo, do Paraná, o maior produtor de batata do Brasil é o Paraná. Então, eu falei só de um produto batata, claro que quase muita gente nem come batata, mas assim, a gente tem uma dependência muito grande de abastecimento de outros centros, especialmente de Tianguá e de outros lugares. Tem um fator climático que é bastante adverso, mas é potencial e viável, sim, a olericultura, que é a cultura de hortas, aqui na nossa região e até mesmo na nossa cidade. Eu participei de um projeto no Banco Mundial, era coordenador desse projeto, foi nos anos 80, chamado Projeto Teresina. E nós que propusemos na época e implantamos na época esse conjunto de hortas urbanas da cidade. Mas na época a gente era bastante consciente de que a olericultura é uma das culturas agrícolas de mais demanda tecnológica, que agrega mais conhecimento,
necessidade de conhecimento, necessidade de trato cultural muito forte, de uso adequado de fertilizantes, de adubação, aquela coisa toda, e que a gente tinha, as nossas hortas comunitárias são muito rudimentares nesse sentido, elas conseguem produzir basicamente cheiro verde, alface, e a gente tem tido aqui e ali algum incremento de produção, né? Hoje eu consigo, de horta lá do Itararé, espinafre, brócolis, né? Mas é muito assim, tem vez que tem vez que não tem, tá? O que eu quero dizer é que existe esse potencial. Nós podemos produzir em Teresina uma parte do que a gente importa. Isso vai demandar um custo muito grande, além do que gera emprego na cidade, tá? A indústria da granja é um dos grandes potenciais da cidade. A gente produz o suficiente para nós e a gente exporta muito, né? A gente abastece parte do mercado do Ceará, Recife, né? O interior, muitos interiores são abastecidos pelas granjas de Teresina, tá? Nós poderíamos estar avançando no criatório de pequenos animais, acho que a Ana Amélia depois pode até contribuir nesta área, mas, enfim, a gente não tem um frigorífico na cidade. Tem o Frigotio, que é em Timon, é o único frigorífico grande. Eu nem conheço outro frigorífico, né? E a gente poderia ter frigorífico para incentivar e alimentar caprinocultura, suinocultura, etc., que seria a produção de carne para consumo local. A carne de gado que a gente consome em boa parte vem do Pará, em boa parte. Que passa pelo Frigotio vem do Pará, praticamente. O seu João produz algum gado aqui pelo Maranhão, um pouquinho aqui pelo Piauí, mas isso aí é muito pouco frente à escala do que ele produz, tá? Chega carne de outros frigoríficos aqui em Teresina. Tem frigoríficos que abastecem Teresina, que vem de Pernambuco, que vem do Pará, que vem do Maranhão, etc. O custo da carne aqui é um fator negativo, tá? Porque a carne vem de longe. Então, a nossa carne não pode ter um custo tão assim competitivo. Tanto é que a população em geral consome muitos pequenos animais, muita produção local, muitas vezes sem controle sanitário, como é o caso da suinocultura, etc., tá? Mas o fato é que, na questão do abastecimento alimentar, nós temos vulnerabilidade pela dependência que a gente tem de centros de produção que muitas vezes ficam distantes. E ficando distante, encarece. A possibilidade de parte desta produção que tenha condições de ser climaticamente adequada, ser feita aqui no nosso meio, seria um ganho muito grande. É algo que a gente teria que investir, tá certo? Nós temos também, eu vou estar encerrando esse capítulo da materialidade agora, eu estou vendo que eu estou bastante, talvez a aula que vem a gente vai falar dos outros aspectos, mas enfim. Nós temos também os fatores locacionais. Os fatores locacionais, eles têm que serem analisados à luz da materialidade, né? Ou seja, o fator climático, né? aquela nossa localização geográfica, tudo. Na verdade, ao longo do meu discurso, eu já fui implicando esse fator, né? Por exemplo, a localização geográfica favorável para a distribuição regional, isso é muito interessante. O fato da gente estar do lado de um rio caudaloso, estarmos do lado de um rio caudaloso que nos fornece uma boa quantidade de água é também um fator importante, tal. Mas eu queria falar agora do regime pluviométrico e do calor, né? Que são aspectos que impactam, né? Nós temos um regime pluviométrico de distribuição desigual, a gente tem um período muito seco, muito quente, e temos um período muito chuvoso, que chega a rivalizar com algumas regiões amazônicas até. Nosso índice pluviométrico é 1.600 milímetros, é um índice bastante considerável. A gente é uma das capitais mais úmidas do Brasil, pouca gente sabe disso. A gente fica raciocinando assim, Nordeste é tudo seco e tal. Teresina chove muito, né?
O nosso solo é pobre, é um solo arenoso em geral, mas que é perfeitamente possível para a produção intensiva ser corrigido, ser trabalhado aqui. E o fator climático é um dos grandes problemas nossos, né? Porque o nosso clima é muito quente e as projeções, segundo que a ONU fala, e a Flávia tanto enaltece, tanto divulga aqui no nosso meio, a gente está enfrentando cada vez mais adversidades climáticas. Se nós já somos uma região quente, nós temos que nos preparar para sermos uma região mais quente ainda, porque o sul da Austrália, aqui a região do Nordeste, incluindo o Piauí, e algumas outras poucas regiões no mundo, estão assinaladas como regiões absolutamente críticas em relação a esses fatores de mudança climática, né? Nós não temos o litoral, algumas cidades do litoral vão ter problema com a cota do nível do mar, já estão tendo, inclusive, algumas delas, esse tipo de problema, mas a gente tem essa vulnerabilidade do calor. Só do ponto de vista material, isso impacta, né? Isso impacta, tá? A gente tem uma perca de produtividade aqui. Nós, assim, no nosso dia a dia, a gente estudar com calor é muito exaustivo. Não é à toa que escola municipal de primeiro grau hoje tem ar-condicionado, né? Porque a gente perde rendimento, perde produtividade na indústria e tudo mais, inclusive na indústria de construção civil, né? Eu convivo com isso de perto, é terrível. Eles têm que trabalhar com aqueles jaquetões, aquelas bem grossa, né, de brim bem grosso, para poder suportar, tá? Para não ter câncer de pele e tudo mais. Tá? E hoje em dia se usam chapéus que atrás tem uma aba para proteger o pescoço. Tá? Então é muito insano isso tudo. Né? Então o fator climático, ele é negativo no que diz respeito à produtividade, no campo material. A gente vai voltar a analisar ele sob o ponto de vista de qualidade de vida, que é outro aspecto. Tudo que eu analisei na aula de hoje diz respeito às questões materiais e energéticas, né? Então, eu falei de energia, de transporte, de água, que é um insumo, né? Falamos do setor industrial da economia, do setor terciário, que é o comércio, e do setor primário, né? Fizemos uma análise de vários aspectos, alguns positivos, vários negativos, né? E este é o balanceamento no que eu digo, no que diz respeito aos aspectos que eu entendo como mais estruturais, mais importantes para serem analisados aqui em Teresina, numa tomada de decisão de um plano diretor, etc. Quando a gente vai fazer um plano diretor, a gente busca naturalmente uma condição de sustentabilidade. Então, sob o campo de vista material, a gente vai fazer essa análise, né? Aí vamos fazer a análise sob o ponto de vista da qualidade de vida. Eu vou abrir agora a perguntas desse primeiro bloco, né? E, enfim, podem se manifestar. Vocês devem ter observado que eu comecei a falar de aspectos muito econômicos, né? E em planejamento urbano, os aspectos econômicos são fundamentais, né? Não é à toa que a gente está vivendo todo esse dilema aqui no meio da epidemia por questões de economia e de saúde, etc. Tá? A economia é muito importante, né? É claro que nesse caso a gente tem que dar um tempo para primeiro tentar ficar vivo para depois girar a economia, mas nós vamos ter que girar a economia, né? Porque é uma questão de sobrevivência. Teresina tem 1 milhão de bocas para alimentar. Se considerar Timon, 1.100.000 bocas para alimentar, para fazer com que essas pessoas sobrevivam, etc. Então, a economia tem que ser desse tamanho, no mínimo, né? Ela tem que ser condizente com a grandeza demográfica, né? E a gente tem que gerar empregos, oportunidades, condição de salário
decente, uma boa condição, um certo equilíbrio de distribuição de renda, né? E assim por diante. Se a gente for observar, o nosso produto interno bruto é baixo, é relativamente baixo, né? A gente produz, a nossa produção per capita é muito pequena, é a maior do Piauí. A segunda maior do Piauí é o Uruçuí, por conta das receitas lá do agronegócio, tá certo? Então, mas no cômputo geral, entre as capitais, a nossa é uma das mais pobres do Brasil. Eu não saberia dizer se é a mais pobre, ou terceira mais pobre, ou quarta. Não importa, o fato é que é muito pobre. O nosso PIB é muito baixo, né? O nosso índice de desemprego é grande também, tá? Nós temos uma massa de trabalhadores informais muito grande. Ontem mesmo eu peguei o carro, circulei lá pelo Dirceu, só para dar uma olhada na cidade, não parei em canto nenhum, não desci do carro, e a gente vê que os pequenos negócios estão resistindo, né? Eles estão nas pontas de rua, as pessoas estão com máscara muitas vezes, tal, mas em todo lugar tem, né, o cara que conserta bicicleta, outro que faz estofamento. Eu vi muitos pequenos negócios abertos. O comércio formal, fechado, mas esse pequeno comércio, essas pequenas atividades, né? Porque essas pessoas não têm capital acumulado, né? Elas não têm capital acumulado. E há uma relação de interdependência entre eles, né? Se o cara depende da bicicleta para fazer entrega de alguma coisa, e o cara que conserta a bicicleta está fechado, ele fica sem poder andar de bicicleta e assim por diante. Há interfaces aí, né? Então, quanto mais a economia informal for inchada, pior. Né? Isso é uma análise, né? Negativa. Fato de que muita gente está dependente do setor informal. Numa crise como a nossa, fica difícil controlar essa massa de pessoas, né? Porque essas pessoas produzem num dia para comer no dia seguinte. Então, fica muito complicado. E o governo demorou demais em socorrer. Aliás, a primeira parcela dos R$ 600 não chegou, por exemplo, eu tenho pessoas ligadas à minha produção que se inscreveram, nem metade deles receberam dinheiro ainda. Nem metade deles. Nenhuma parcela. Né? Eu estou socorrendo, que são pessoas que eram prestadores de serviço. Estou socorrendo com o que eu posso. Instituir assim, R$ 200 por mês para cada um, eles tentarem ir sobrevivendo. Mas é claro que eles estão no mercado informal, infelizmente, não estão dentro de casa. Né? Havia necessidade desse socorro ser mais rápido e talvez até mais condizente, mas enfim. O que eu quero dizer é que o setor informal muito alto em Teresina é negativo. Nosso PIB baixo é um indicador negativo. Né? Nossa produção interna outro fator negativo é a gente ter um desequilíbrio entre os setores econômicos. A gente tem um setor terciário inflado, especialmente o setor público, né? Muitos empregos públicos, em detrimento de um setor industrial muito baixo, né? Muito baixo. Então, isso é negativo. Né? Então, são indicadores maiores, né, de desemprego, PIB, etc., que a gente também tem que analisar. Dúvidas? Bom, estamos a 9h40, nós estamos encerrando esse nosso encontro de hoje. Na próxima aula, eu espero ter mais alunos, tá? Estamos com 7 alunos. Eu ainda vou comentar o caso de Teresina, né? Vai ser uma aula prática, no que diz respeito à qualidade de vida. Aí nós vamos falar de poluição, vamos falar de aspectos sanitários, educação, segurança pública, que são os aspectos da qualidade de vida, e de gestão. Tá? Aí na aula seguinte a gente vai retomar as nossas unidades, tá? Para poder dar continuidade ao nosso curso.
Com relação às avaliações, eu penso que tenha recebido de todos, ainda não fiz um controle total, mas como eram grupos, né, eu creio que todos os grupos entregaram, então não há nenhum problema à vista, tá? E eu estou fazendo essas correções até amanhã ou sábado, tá? E vocês logo vão ter essa nota registrada. Lembrando que a disciplina de vocês é uma DIB, vocês dependem pouco de mim em relação ao processo avaliativo, dependem muito da Croton. Então, recomendo que vocês assistam e acompanhem o material didático fornecido pela grade da disciplina. Eu tenho observado que algumas pessoas não estão entrando, né? Nós, professores, temos que estar tutelando isso, né? Deixa eu ver aqui quem está aqui na sala. Tem uma aluna que não está aqui, que eu esqueço o nome dela, que ela não entrou em nenhuma unidade de ensino até hoje. Uma que é meio ruiva, esqueci o nome dela. Enfim, tem gente que não está entrando nas unidades de ensino. Então, tem que entrar, porque a próxima avaliação, a avaliação geral, ela vai ser no final de maio, começo de junho, e eu não sei direito a data, mas é mais ou menos por aí, e ela vai ser prova feita pelo sistema, não é por mim. Tá? E baseado nos conteúdos dessas aulas. Estejam, portanto, atentos, tá certo? Dúvidas? Estou encerrando por hoje. Não tendo mais, eu agradeço a atenção e vamos em frente. Fiquem em casa, fiquem em paz, saúde para todos e até mais. Tchau, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia.